Bem, nesse projeto nosso Inglês com Fonética, vamos abordar mais um tema muito importante, que são as 7 dicas para você vencer o seu inglês, ou seja, você conseguir pronunciar claramente e ser entendido na pronúncia do seu inglês. Vamos lá à tela e vamos dar algumas dicas que com certeza vai melhorar o seu entendimento e o seu estudo do seu inglês. Vamos lá. Bem, vamos lá. São as 7 dicas para você vencer o seu inglês. Bem, primeiramente é exercitar a sua memória. Ou seja, por vezes nós achamos que apenas lendo alguma coisa nós vamos entender. Não, a nossa memória, a nossa capacidade de guardar alguma coisa precisa também ser treinada para que você possa aprender. Então vamos lá, se a sua memória é boa para alguma coisa, porém você pode treinar e aprender, mas não no estudo de idiomas. Então algo está errado. Ou seja, todos nós somos capazes de treinar alguma nova habilidade. E nós sempre costumamos dizer que você aprender uma nova língua é você exercitar a sua capacidade de entendimento dessa nova língua e, obviamente, treinar. Eu gosto sempre de fazer uma comparação entre os atletas. Você pega um atleta olímpico, os jogadores de futebol, eles treinam todos os dias, 2, 3, 5, 10 horas por dia, de uma forma ou de outra. Então, é um ledo engano nosso achando que você estudar inglês uma vez por semana, uma horinha, meia horinha, 10 minutos, você vai ser fluente em inglês. Não. Sinto lhe dizer, você precisa exercitar muito mais. Bem, no segundo item, treine a sua pronúncia. Aqui, é verdade que a pronúncia não é mais importante, mas as pessoas sempre vão entender você melhor se o seu sotaque, se a sua forma de falar for parecido com o nativo. Então nós sempre destacamos aí você entender e estudar a fonética para que você treine o som parecido com o som de um nativo. Costuma-se dizer também que nós brasileiros, nós nunca vamos falar igual um nativo, a não ser que você mude para os Estados Unidos, fique lá 10, 20 anos, você com certeza vai falar como um nativo. Porém, nós aqui no Brasil, querer falar igual um nativo é muito difícil, porque nós vamos sempre carregar o nosso sotaque português. Então, é importante você estudar a fonética para que você chegue o mais próximo possível de um nativo. Porém, é um treino muito importante na pronúncia. A terceira dica: falar, falar, falar. Não adianta apenas escutar e interiorizar o que se aprendeu. É preciso familiarizar-se com os sons do idioma. Você nunca reparou que as pessoas que falam mais de uma língua parecem ter mais de uma voz? Ou seja, as pessoas treinam falar. Então, como disse anteriormente, você tem que aprender corretamente através da fonética e falar, falar, falar. Aqui tem uma dica especial que eu sempre falo, é você gravar a sua voz. Você treina escutar e falar, grava a voz, depois escuta. Depois você treina falar como um nativo e grava a voz, você vai ver a diferença. Então, é um exercício legal. Você, além de falar diante do espelho, quando você estiver dirigindo, ou seja, de forma que você possa repetir. Há quem diga que alguns professores de inglês que você tem que falar 10 vezes, 20, 50 vezes a mesma palavra, uma frase, para que você interiorize, né? Eu acho muito, porém, você tem que falar para que você possa escutar e quando alguém falar aquela palavra, você já conhece aquele som. Vamos lá, quarta dica. Perca o medo do ridículo. É dito
que, assim como há pessoas que têm medo de voar, da solidão, de falar em público, falar em público em seu próprio idioma materno, as pessoas têm pavor de mostrar que não dominam um idioma estrangeiro. Se você é uma dessas pessoas, acabe com isso e se jogue no abismo dos erros e combinações impossíveis. Ou seja, você tem que falar. Você tem que encontrar um americano, encontrar um professor, encontrar quando vai viajar, perguntar, questionar, falar, ou seja, nem que for um good morning, how are you? Ou seja, você iniciar uma conversa e ver o que a pessoa responde e você ir aprendendo. Então, além de você perder o medo de ouvir outras pessoas, você também perde o medo de falar. É lógico que muitos exercícios aí dentro da internet pode te ajudar, você escutar música, você escutar filmes, vídeos, ou seja, você ir treinando o seu ouvido, porém você tem que treinar a falar também. Então a fala é muito importante para que você fale e escute aquilo que você está falando. Aí você começa a ter esse entendimento da fala e da audição. Explore seus outros talentos. Bom, se você é bom em matemática e tem um bom senso de estética, uma afinidade com gastronomia, com trabalhos manuais, essa é a hora de identificar o que você faz e ser tão bom nessas coisas e aplicar no mundo dos idiomas. Ou seja, você também colocar todo esse conhecimento seu. Se você gosta de filme, você vai assistir um filme. Você gosta de leitura, de um determinado tipo de leitura, compre um livro e comece a ler em inglês. Ou seja, você colocar o seu inglês à prova em alguma coisa que você gosta. Coloque seu computador todinho em inglês, comece a ouvir notícias em inglês, comece a ouvir palestras, aquelas dicas dentro do YouTube de 15 minutos, 10 minutos, 5 minutos. Vai treinando o seu inglês com a tradução ou não, ou só escrito em inglês, depois você tira o inglês para você apenas escutar, ou seja, você tem que explorar os seus talentos dentro do inglês para que você se desenvolva. Bem, por fim, concentrar é o segredo. Muitas vezes lemos sem entender o que está escrito, como quando olhamos para um relógio e um segundo depois não sabemos que horas são. Ou quando viajamos horas com uma mala, em vez de nos concentrarmos o que acontece em nosso redor. Ou seja, quando você sentar para aprender inglês, ver um filme, ver um vídeo, estudar, treinar, escrever, escutar, falar, você realmente concentrar naquilo que está fazendo. Apesar que isso é uma regra que tem que ser para tudo que você vai fazer. Se você vai caminhar, caminhe. Se você vai ler um livro, se você vai numa palestra, se você vai conversar com alguém, concentrar naquilo que está fazendo é a melhor dica para você ter um entendimento melhor do que está acontecendo. Não ficar, como dizem, né, viajando em outros assuntos, sendo que o assunto atual é aquele. Então, concentrar no seu estudo do inglês é a melhor notícia para você. 7. Não se desespere. Não adianta querer pegar e fazer um planejamento do seu estudo e colocar pressão, apressar e estipular metas inalcançáveis, coisas que exigem muito tempo, esgotam a nossa paciência muito rápida. Então não seja apressado ou impaciente. Organize-se bem de maneira que aos poucos você vai ver logo os seus resultados. O que é dito é que você tem que ver a sua melhor hora de você aprender o inglês. Normalmente, de manhã é a hora mais prática, com a cabeça mais tranquila. Você colocar na sua agenda e estudar lá 15 minutos, meia hora, uma hora, e depois mais à noite, caso possível, você ver mais um vídeo, ou seja, dar mais uma repassada naquilo que você viu. Lembre-se, existem alguns estudos que dizem, não adianta você estudar alguma coisa hoje
e nunca mais olhar aquilo. Você pega 5 frases, por exemplo, em inglês, escuta, fala e nunca mais olha para aquelas frases. Daqui um mês você esqueceu o que você fez. Então, a memória, você tem que treiná-la também, como numa ginástica. Você treina 5 palavras, 5 frases hoje, depois de 1, 2 dias você treina de novo, depois de 7 dias de novo. Essa é uma das dicas para que você fixe essas palavras. Ou seja, você vai fazendo um rodízio entre frases que você vai treinando, escutando e falando e entendendo, que com certeza o seu inglês vai deslanchar. Bem, por fim, o nosso projeto Inglês com Fonética, eu te convido a conhecer o nosso projeto para que você possa deslanchar o seu inglês com fonética e fonologia do inglês. São dicas rápidas que você pode entender melhor os sons do inglês e ter uma pronúncia melhor, uma fluência melhor no seu inglês. Te espero num próximo vídeo. Um abraço e